Hoje, a gente comemora os 200 anos da independência do nosso país. São 2 séculos de muita luta e também muitas conquistas para chegarmos até aqui, um Estado livre e democrático. E nessa história, o setor agropecuário esteve em muitos capítulos. Durante as batalhas e expedições, alguns personagens foram fundamentais: os animais de tração e de carga. Cavalos e muares estão presentes em quadros, livros e até nas histórias da época do Império. E vamos fazer então uma viagem ao tempo e entender o que mudou até hoje. E eu converso com o Sérgio Beck, hipólogo, autor de vários trabalhos científicos e um estudioso dos cavalos, dos últimos cavalos selvagens do Brasil. Ele já está aqui ao vivo comigo, tenho o prazer de falar com ele. Sérgio, muito bom dia, é um prazer novamente falar com o senhor. Bom dia, o prazer é meu também, obrigado. A gente que agradece. Sérgio, momentos importantes, né, que marcaram o país são repletos de personagens, né? Em diversos momentos temos a presença desses animais de tração e de cargas reportados. Conta pra gente rapidamente como é essa relação desde a época do Império. Bom, o que se pode dizer é que o cavalo foi muito importante na história do Brasil, aliás, na história da humanidade, mas no caso do Brasil, até cerca de 100 anos atrás, nossa economia toda era movida a pata de cavalo, a pata de muar. Então, nós devemos muito, né? Toda a nossa economia, toda a nossa colonização do país foi feita à base da pata de cavalo. Nós temos, acho que, uma dívida muito grande para com os equinos, porque precisamos e dependemos dele durante toda a história. E ainda hoje precisamos e utilizamos na agropecuária, é muito importante, no lazer é muito importante, no esporte é muito importante e até de uma maneira mais nobre, nos tempos recentes, é utilizado o cavalo muito na ecoterapia, na terapia de pessoas com necessidades especiais. Então, a história e o patrimônio e a dívida é muito grande que nós temos que, inclusive, reverenciar os equinos. Dívida com esses animais e cada vez a gente tem a questão do bem-estar animal que mostra o quanto a gente deve valorizar esses animais cada vez mais. E Sérgio, a mais conhecida cena da independência está eternizada no quadro O Brado do Ipiranga, do pintor paraibano Pedro Américo. Inclusive é ele, né, uma das peças principais do Museu do Ipiranga, reinaugurado hoje. Olha o quadro aqui, nós temos ele aí na tela. Nele, então, o príncipe regente Dom Pedro, né, futuro imperador Dom Pedro I, aparece do alto de uma colina, com a espada em punho e montado no alazão, que herdeiro da coroa portuguesa teria pronunciado então a frase icônica, independência ou morte, que marcava aí o rompimento definitivo entre a colônia. No final da tarde deste 7 de setembro de 1822, então ficou eternizado nessa pintura. Sérgio, apesar do cavalo ilustrado na tela, a história mostra outro animal, é isso mesmo? E por que ilustrar o cavalo nas pinturas? Este é um fato bastante curioso. O quadro é um belíssimo quadro, e acho que todo mundo aprecia essa obra, mas os historiadores da história do Brasil, quase todos são unânimes, né? Concordam que, de fato, a realidade não era exatamente aquela. O que se sabe é que Dom Pedro vinha da Serra, e dizem, inclusive, as más línguas, que ele vinha de uma visita à amante Marquesa de Santos,
Mas, na verdade, o que interessa dizer é que, na ocasião, o mais provável é que ele viesse montado em algum muar, mula ou burro, mas provavelmente mula, que é mais usado, e que para o quadro ficar mais nobre, mais bonito, foi feito o Dom Pedro montando e os demais da cena montando em cavalos. Na Europa toda, os quadros são sempre a cavalo, não com o ar. O Pedro Américo foi à Europa para estudar os quadros e lá que se baseou muito nas pinturas feitas dos próceres a cavalo. Isso foi feito em 1888. Ele se baseou apenas numa ideia, na imaginação, nos depoimentos que colheu no Brasil e depois nos quadros da Europa, mas baseado sempre em pessoas montadas a cavalo. E foi o que ele fez, ficou belíssimo, mas a realidade é um pouco mais humilde. Ele estava montado num prestativo, num muito servidor animal que era um moar. E Sérgio, você dedicou a vida, né, a estudar sobre os cavalos e nesse caminho você já até percorreu a Estrada Real, que cruza 3 estados, Minas, São Paulo, Rio de Janeiro. São aí 1.700 quilômetros de muita história da época da exploração de riquezas aqui do nosso Brasil, né, por Portugal. No caminho que o senhor fez, né, era também muito percorrido a cavalo, né? Conta um pouco para a gente rapidamente como é que é esse percurso, porque ele foi tão importante até para o nosso desenvolvimento. Eu queria só fazer mais um comentário Claro, por sobre o favor. quadro do Pedro Américo. A gente, olhando o quadro em detalhes, vê que todos os cavaleiros estão montando com 4 rédeas. Isso, com 4 rédeas, significa que eles estão com bridão e freio ao mesmo tempo. Essa é uma prática comum na alta escola da Europa. E aqui nós não usávamos isso, e ali no quadro todos estão. Ele se baseou muito, aí é mais uma prova de que não se baseou no muar. Ninguém monta no muar com 4 rédeas. Isso é uma inspiração que ele tirou dos quadros da Europa. A gente olhando ali vê 4 rédeas e ainda mais um outro equipamento chamado gamarra, com, com, com 4 rédeas também não se usa a gamarra, mas ele foi colhendo elementos das pinturas da Europa e colocou ali o que não é exatamente a nossa realidade aqui, mesmo que estivéssemos a cavalo, as rédeas sempre seriam 2 e não 4, como é própria da alta escola, mas não seria o caso dele viajando. Bom, falando da Estrada Real, é uma estrada, acho que foi o veio econômico da nossa história na época das Minas Gerais e era percorrida inicialmente carregando toda os minerais, os ouros e demais nas costas de escravo. São mais de 1.000 quilômetros e com subidas e descidas enormes. Então isso não era viável. O que se fez foi trazer muares da Argentina, desde o sul, passando pelo Uruguai e levando para Minas Gerais. Imagine o transporte desses muares. Vinham centenas, milhares de muares a cada leva. E isso era levado para as minas, para lá serem, digamos, carregados e conduzidos até Rio de Janeiro, primeiro no posto de Paraty e mais tarde num ramal que ia direto ao Rio de Janeiro. Mas essa estrada hoje está muito bem sinalizada, muito bem
historiada, percorrida por turistas, o que era feito antigamente com muares, como está nesta foto, bem representada, mas também sempre o tropeiro, o condutor, também montava cavalos. Acho que foi uma rota principal, que seria quase que a estrada da rodovia Dutra entre São Paulo e Rio de Janeiro, que é um fluxo importantíssimo, né, do movimento todo do país, a Dutra. Essa era a estrada real das Minas Gerais, lá das Minas até Paraty, inicialmente, e depois até Rio de Janeiro. Hoje é possível, muita gente faz a cavalo. Eu cheguei a fazer isso, levamos com muito programação, cerca de um mês, saindo lá de Diamantina até o Rio de Janeiro, mais de 1.000 quilômetros, até Paraty. Tem que ficar um bom tempo no cavalo. E é por isso que a gente fala, né? O Sérgio, ele é um homem que dedicou a vida a estudar, tem uma paixão pelo cavalo e por isso ouvi-lo é muito importante para a gente, porque a gente entende a importância, a relevância deste animal, que é um companheiro do homem de uma forma assim milenar, e a gente está vendo a importância que é para o nosso país, para a nossa comemoração do Dia da Independência, né? É uma vertente também desse bicentenário da independência do Brasil. A gente tem alguns livros que foram publicados pelo Sérgio, tem até algumas imagens que nós vamos mostrar agora, vale muito a pena conferir, viu? Você digita lá no Google, você coloca o nome desses livros aí, os títulos, como vocês estão vendo aí, e você já tem aí de fácil acesso para comprar. Quero muito agradecer, viu, a Luciana Gazeta, assessora de imprensa, amiga pessoal, que foi fundamental para fazer essa ponte com o Sérgio, para elaborar essa pauta aqui no Agromanhã, uma pauta tão enriquecedora, falando do nosso bicentenário. Sérgio, muito obrigado por ter compartilhado suas experiências, compartilhado com a gente o seu conhecimento. Sei que 10 minutos são pouco, viu, para a gente conseguir falar tudo que a gente tem para dizer, mas eu tenho certeza que em breve a gente vai retomar a nossa prosa e falar muito mais sobre esse universo dos cavalos, dos muares, que realmente a gente tem muita coisa para falar, muita coisa para conhecer e ainda que vamos desvendar ainda com o decorrer da história. Obrigado, Sérgio. Eu que agradeço. Viva o Brasil, vivam os cavalos. Viva os cavalos, viva o Brasil. Obrigado, Sérgio.